Espero que todos estejam bem de saúde. Nós vamos para a nossa sessão paralela de iniciação científica na área 5, contabilidade governamental e terceiro setor. Agradeço, em nome da organização, a participação dos pesquisadores. Maria Tereza, Carlos Renato, como vai, professor? Bom, Tudo bem, César? Tudo bem. Vamos conduzir os nossos trabalhos. Inicialmente, a autora vai fazer uma breve apresentação de cerca de 15 minutos sobre a sua pesquisa. Após essa apresentação, eu vou fazer alguns breves comentários sobre o trabalho, com uma duração no máximo de 10 minutos e, eventualmente, com a participação dos pesquisadores, e depois deixaremos um pequeno espaço para a participação das pessoas aqui presentes. A nossa sessão são 2 trabalhos que serão apresentados. Eu estou vendo aqui a presença da Maria Tereza, mas ainda não da Nathalie, apesar de já estar aqui o professor Carlos Teófilo. Então, o primeiro trabalho tem o título Eficiência dos gastos públicos em educação, um estudo dos municípios da mesorregião norte de Minas, com emprego da análise envoltória de dados, DEA. Eu passo, então, a palavra a Maria Tereza Lopes Mendes, eu acredito que seja ela que irá apresentar, né? Discente da Unimontes, Montes Claros, Minas Gerais, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com a apresentação. Todos estão visualizando a tela? Sim, estamos vendo. Ok, então eu vou começar. Bom, o meu trabalho ele tem como título a eficiência dos gastos públicos em educação, um estudo dos municípios da mesorregião do norte de Minas, com emprego da análise envoltória de dados, que seria a DEA. Os autores sou eu, Maria Tereza, o professor Carlos Renato Teófilo e o professor Reginaldo Moraes de Macedo. Eu vou começar falando dos antecedentes do problema. A administração pública ela é responsável por fazer funcionar os serviços públicos, serviços esses que devem ser fornecidos com qualidade, visando tanto a redução dos gastos quanto a satisfação da sociedade. Por isso, a aplicabilidade eficiente dos gastos públicos deve proporcionar um retorno favorável para a sociedade. E um desses serviços que é tratado nesse trabalho é a educação. A educação, então, ela está relacionada tanto ao desenvolvimento social quanto ao desenvolvimento econômico de uma população, de um país. É por meio dela que nós adquirimos conhecimentos e desenvolvemos habilidades. A técnica utilizada nesse trabalho foi a técnica DEA, que seria a análise envoltória de dados. Essa técnica ela é muito importante, pois ela permite identificar tanto situações de eficiências e de ineficiência. No caso desse trabalho, vai identificar situações de eficiência e ineficiência na educação. O problema de pesquisa, então, é qual o nível de eficiência técnica na alocação dos gastos públicos com ensino fundamental nas séries iniciais, que seria de 1º ao 5º ano, nos municípios, das escolas municipais pelos municípios da mesorregião do norte de Minas, tendo como objetivo geral avaliar o nível de eficiência técnica na alocação dos gastos públicos com o ensino fundamental nas séries iniciais, de 1º ao 5º ano das escolas municipais pelos municípios da mesorregião do norte de Minas, no período de 2011 a 2017. No meu referencial teórico, eu busquei falar sobre a administração pública e sobre os gastos públicos. Falei um pouco sobre a educação, utilizei muito a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para falar da educação.
Falei sobre a eficiência e falei sobre a análise envoltória de dados, que é a ADEA. Na metodologia, quanto ao objetivo, ela é descritiva, quanto à estratégia de pesquisa, é uma pesquisa documental, quanto ao tipo de avaliação, é quantitativo. A amostra foi composta pelos municípios da mesorregião do norte de Minas. A mesorregião do norte de Minas ela é composta por 89 municípios, mas em razão de nem todos terem as informações necessárias que a gente precisaria para a pesquisa, esse número foi reduzido para 48 municípios. Na metodologia, para escolher as variáveis, foi escolhida as entradas, que seriam os inputs, e as saídas, que seriam os outputs. Como entradas, foi utilizado o gasto per capita médio com ensino fundamental e a razão entre o número de docentes e o número de alunos média nos anos iniciais, que seria de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Nas saídas, foi utilizada a nota da prova SAEB dos alunos do 5º ano do ensino fundamental e a taxa de abandono média nos anos iniciais, que seria de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A técnica da análise dos dados foi o cálculo da análise envoltória de dados por meio da planilha eletrônica MS Excel, e também foi utilizada a aplicação da Macedo DBIP, que foi um aplicativo desenvolvido pelo professor Reginaldo, que permitiu rodar a ADEA e gerar todos os resultados a partir da planilha eletrônica MS Excel. Agora nós vamos para a análise dos dados. Essa primeira tabela é a tabela de estatística descritiva das escolas de eficiência técnica dos gastos médios com ensino fundamental nos municípios. A média de eficiência ficou de 73,95%. A mediana vai demonstrar que metade dos municípios ou apresentaram resultados iguais ou menores que 74% e 10%. No desvio padrão, ele ficou entre 19% e 36%, o coeficiente de variação apresentou 26% e 18%, o mínimo que seria o município que apresentou o mínimo resultado de eficiência, no caso, ficou de 38% e 33%. Houve municípios que apresentaram scores máximos de eficiência, que indicam o máximo aí de 100%. No primeiro quartil, identifica que 25% dos municípios ou apresentaram resultados iguais ou inferiores a 56% e 87%. No terceiro quartil, identifica que 25% dos municípios ou apresentaram resultados iguais ou superiores a 90% e 52%. Esse último, então, foi os municípios que se destacaram, apresentando maior nível de eficiência. A próxima tabela seria dos municípios que apresentaram scores máximos de eficiência. Foi o município de Itaiobeiras, Pirapora, Várzea da Palma, São João do Pacuí, Pati, Salina, Januária e Espinosa. São 8 municípios. Esses são os municípios da mesorregião do norte de Minas com as maiores médias de gasto per capita com ensino fundamental no período de 2011 a 2017, e assim os seus níveis de eficiência. Nós podemos identificar aí que nenhum município dos 5 municípios que teve os maiores gastos, ele apresentou scores máximos de eficiência de 100%. Santa Cruz de Salina e Pajum apresentaram um nível de ineficiência fraca, Josenópolis, uma ineficiência moderada, e Ibiracatu e Santo Antônio do Retiro apresentaram uma ineficiência forte, ficando abaixo de 60%. Esses são os 5 municípios da mesorregião do norte de Minas, com as menores médias dos gastos per capita no ensino fundamental nesse período de 2011 a 2017 e o nível de eficiência de cada um. Destaque aí, então, para Januária e para Salinas. Salinas foi o município que apresentou a menor média dentre todos os outros municípios, né? De 168,95 e teve scores máximos de eficiência que seriam 100%. Januária também apresentou score máximo de eficiência de 100%, e os demais municípios, Águas Vermelhas, Montes Claros e Janaúba, apresentaram uma ineficiência fraca. A próxima tabela seria a dos 5 municípios da mesorregião do norte de Minas, com as maiores médias da nota da prova SAEB no período de 2011
a 2017 e o nível de eficiência de cada uma. Taiobeiras e Espinosas tiveram as maiores médias, né, e apresentaram um nível de eficiência 100%. São João do Paraíso e Chapada Gaúcha apresentaram uma ineficiência fraca, ficando acima de 80%, e Japonval uma ineficiência moderada. Esses são os 5 municípios com as menores médias na nota da prova SAEB no período de 2011 a 2017, o nível de eficiência de cada uma. Percebemos aí que, com exceção do município de Josenópolis, os demais apresentaram uma ineficiência forte, ficando abaixo de 60%. E destaque para o município de Laçãs, que foi o município que apresentou a menor nível de eficiência entre todos os outros municípios, de 38% e 33%. Essa tabela é o percentual dos municípios com indicação pelos relatórios de sensibilidade de melhoria de desempenho em cada uma das variáveis de entradas e de saídas, visando assim uma eficiência. Foi gerado, então, um relatório de sensibilidade que permite identificar onde seria necessário a atuação, tanto nas entradas quanto nas saídas, para que aqueles municípios ineficientes se tornassem eficientes. No gasto per capita médio no ensino fundamental, seria necessário atuar em 83,33% dos municípios. No docentes por aluno, seria necessário 75%. Nas saídas, na prova SAEB, não é indicado nenhuma alteração. E na taxa de abandono é indicado que 79,17% dos municípios sofressem algum tipo de atuação para que eles se tornassem eficientes. Nos resultados, 16,67% dos municípios foram considerados eficientes, que são os 8 municípios que apresentaram scores máximos de eficiência, e 83,33% foram considerados ineficientes. Verificou-se que não há uma relação entre o total de gastos e o nível de eficiência, uma vez que foi demonstrado pelas tabelas que aqueles municípios que tiveram os maiores gastos, a média de gastos, não foram considerados eficientes, não apresentaram scores máximos de eficiência. Por outro lado, teve municípios que tiveram a menor média de gasto e que eles apresentaram scores máximos de eficiência, sendo os 100%. Os relatórios de sensibilidade, então, eles evidenciam em quais variáveis dos municípios ineficientes eles deveriam atuar para ocorrer um desenvolvimento e, assim, estar sendo considerados eficientes. E dos municípios analisados, 56% e 25% apresentam uma ineficiência de moderada ou forte. Contribuições. Esse trabalho permite uma análise da eficiência dos recursos alocados, como essa alocação está acontecendo. Ele seria, então, fonte de informações tanto para gestores públicos, pesquisadores e para a sociedade, com informação para o esforço de gestão mais eficiente dos gastos, uma vez que poderia estar identificando quais são aqueles municípios ineficientes e buscando melhorias para ele, e também permitindo que tanto a sociedade, os gestores públicos, eles teriam um controle e o acompanhamento dessa alocação de recursos. E poderia estar sinalizando uma estratégia de melhoria para aqueles municípios que são considerados ineficientes, está se tornando eficientes. E como contribuição acadêmica, uma vez que não foi encontrado nenhum trabalho com essa temática na região. E essas foram algumas das minhas referências utilizadas. E muito obrigada. Ok, muito obrigado, Maria Tereza, pela apresentação. Realmente foi bastante esclarecedor e didático. Inicialmente, eu gostaria de destacar que fiquei bastante impressionado com a qualidade do trabalho. Parabéns, Maria Tereza, aos professores Carlos Teófilo e Reginaldo Macedo. A pesquisa foi construída, conforme você disse, uma amostra de municípios do norte de Minas, né? Vocês usaram a análise envoltória de dados, né, geralmente utilizada para esse tipo de estudo, e procuraram associar os recursos financeiros usados pelos municípios para atender aos objetivos no que diz respeito à
educação. Então, você explicou bem, né, que foi utilizado os valores de gasto per capita, né, a nota da prova SAEB, né, além da taxa de abandono na pesquisa. A expectativa que a gente espera nesse tipo de pesquisa é que haja uma relação direta, ou seja, quem gasta mais provavelmente deve ter melhores índices, né? A pesquisa mostrou, no entanto, que isso nem sempre foi verdadeiro, e isso é um bom achado, né, obtido pelos autores. Eu fiquei com algumas dúvidas em alguns pontos e gostaria de aproveitar, né, este momento para apresentar essas dúvidas. Talvez essas dúvidas sejam decorrentes da minha desatenção ao ler o texto, né? Se for o caso, eu peço desculpa, mas eu creio que meus pontos possam ser relevantes para os autores. A primeira questão parece óbvia, mas não me ficou muito claro no texto, né? O gasto per capita foi calculado por estudante ou pela população, né? Pelo texto, tudo leva a crer que isso foi pelo número de estudantes, né? Então, eu gostaria dessa confirmação. Ok. Então, agora veja que essa opção, né, quando você utiliza o número de estudantes, pode afetar o resultado, né, uma vez que município com uma população maior em idade escolar deve ter um índice, né, diferente daquele município com menor população em idade escolar, né? A faixa etária deve alterar. Bom, um segundo ponto, vocês usaram para calcular a DEA a média geral dos valores das variáveis no período analisado. Quando estou buscando olhar a questão da eficiência, não seria melhor trabalhar com a diferença, talvez, entre o primeiro ano da amostra e o último ano? Considere a questão do gasto, né? A tabela 3 do seu trabalho mostra uma melhoria, já que há uma redução nos valores de gasto per capita, né? E a DEA é uma técnica, de certa forma, comparativa. Não seria melhor você verificar essa redução, né? Então, talvez a minha sugestão para um cálculo futuro, né, uma pesquisa futura, que tal considerar isso numa análise adicional? Se você quiser fazer alguma observação, sinta-se à vontade, ou se quiser fazer no final também, né, fique à vontade. Um terceiro aspecto é que eu percebi uma ausência de uma discussão mais conjuntural, né? Durante o período de 2011 a 2017, o Brasil passou pela maior recessão da sua história. Será que isso, de certa forma, não influenciou os resultados, né? Além disso, e as mudanças de governo, né? Tanto em termos municipais, mas também em termos estaduais e federais, né? Nós tivemos várias mudanças aí nesse período, né? De que forma isso afetaria os resultados? Eu achei que ficou faltando um pouco essa discussão, né? E se eventualmente se quiser fazer isso, né, sinta-se à vontade daqui a pouco. Uma quarta sugestão refere-se a um ponto que geralmente quem está iniciando nesse processo de pesquisa, né, geralmente passa. E eu aproveito aqui para sugerir que evitar colocar no texto as informações que já estão nas tabelas, né? Quando você faz isso, o interesse do leitor ele acaba caindo um pouco, né? Eu tenho aqui um exemplo, né, da tabela 11. Após o texto da tabela 11, no primeiro parágrafo, você basicamente apresenta o que já consta da tabela. Já no terceiro parágrafo, aí sim, você apresenta uma contribuição bastante interessante ao citar pesquisas e tentar esclarecer, né, o que foi obtido na pesquisa. Então, esses seriam os principais pontos, né, que eu apresento aqui a título de debate, né, a título de discussão. Eu tive uma surpresa bastante agradável ao encontrar que os valores monetários foram corrigidos, né, usaram um índice de inflação bastante razoável, que é o IPCA,
né? Estão de parabéns, eu acho que fizeram uma correção adequada, né? Às vezes é muito comum você encontrar problemas no que diz respeito ou à falta de correção dos valores monetários ou a correção por indicadores que não são muito adequados, né? Só para destacar, e depois eu passo a palavra para você, Maria Tereza, eu gostaria de destacar uma frase muito relevante do texto, né? Quando vocês afirmam uma constatação importante é que não há necessariamente uma relação entre o total de gastos e o nível de eficiência. Eu gostei muito disso aí, né? E eu acho que essa foi uma grande contribuição da pesquisa, né, que vocês estão apresentando hoje. Então, eu passo a palavra para você, ou eventualmente para o professor Carlos Teófilo, né, se quiser comentar algumas dessas considerações que eu apresentei aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, as contribuições e falar um pouco sobre essa parte dos gastos, né, porque a gente tem aquela ideia de que aquele município que teve o maior gasto foi o município que se apresentou mais eficiente. Acho que foi uma das constatações mais interessantes nesse trabalho. Não foi a realidade, né? Eu não sei se o professor Carlos Renato tem alguma consideração. Não, pode você comentar sobre as observações que o professor fez? Referente às observações, é claro que nós vamos acatar, né? Quem sabe para uma eventual mestrado, alguma coisa assim. E eu tenho só a agradecer, né, a oportunidade, a esses desafios que o professor Carlos Renato está sempre propondo para a gente. E é isso, agradecer. Maria Tereza, sobre o comentário do professor dos gastos per capita. Então, a gente... pergunta que ele fez para você sobre os gastos per capita. Você poderia repetir, por favor? É que você utilizou o gasto per capita. A minha dúvida, se era por estudante ou por habitante, né? Parece que você confirmou que é por estudante. Foi. E o que eu comentei é que essa escolha pode ter afetado os resultados. Tá. O que aconteceu? Quando nós fomos pesquisar todos aqueles gastos per capita médio, tinha alguns municípios que não discriminava tudo. Por exemplo, tinha municípios que discriminava o total de gastos utilizados, mas não discriminava o que foi utilizado nas séries iniciais, na primeira série, segunda série, terceira série. Então, nós pegamos um montante de todos os gastos utilizados no ensino fundamental. Essa foi uma dificuldade que a gente encontrou no trabalho. Certo. Bom, eu gostaria de saber se alguém que está participando aí tem alguma questão que gostaria de fazer, que gostaria de colocar, pode colocar no chat, né? Nós estamos acompanhando aqui, ou eventualmente abrir o microfone e fazer pessoalmente. Bom dia. Bom dia, Maiara. Bom dia. Isso, Maiara Sasso. Parabéns pelo trabalho. Eu estou dando uma olhada, peço desculpas também se foi falha minha, estou dando uma olhada aqui na versão escrita. Só uma contribuição que eu gostaria de dar, na verdade, primeiro uma dúvida realmente em relação a esse gasto per capita, né? Já que ele influencia bastante no resultado obtido. Ok, é gasto per capita, mas que gasto que está sendo inserido ali? Qual é o valor? A gente fala gasto, mas é o quê? Despesa empenhada, liquidada, paga? Que gasto que é esse? Se eu não me engano, foi a despesa empenhada, não foi, professor? Tá, porque se for empenhada, eu acho que é só importante analisar se a empenhada de fato reflete o que está sendo utilizado naquele ano, né? Então, por exemplo, eu só vou dar uma recomendação. Ontem, inclusive, eu mediei uma sessão que era de estados, mas foi utilizado o DEA. Foi a primeira sessão do dia de ontem, tá? Então, só para caso, né, de referência do trabalho.
foi a Larissa, da Universidade Federal do Ceará, que utilizou DEA, né, gastos com educação, só que para estados. E lá também eu apontei o mesmo questionamento, porque, assim, ela usou lá gasto, a despesa liquidada, né, que se a gente pensar na contabilidade aplicada ao setor público, é a que mais está aderente às variações patrimoniais diminutivas, né, então, se a gente considerar pelo regime de competência, tá? Só que lá na ocasião, mesmo com despesa liquidada, que na minha opinião, tá, eu acho que é a que mais reflete, eu considero que é melhor do que a empenhada, tá? Mas mesmo naquele caso, faltava ainda considerar restos a pagar, que a gente sabe que em muitos casos restos a pagar pode ser um valor significante, e eu só estou chamando a atenção para isso, porque realmente, novamente, pode influenciar bastante no resultado da pesquisa, tá? Então, acho que esse gasto, acho que é importante deixar ele bem claro o que está se referindo a ele, e tentar, de certa forma, ter a segregação, né, de que esses gastos estão direcionados com a nota da prova do SAEB, não a outros gastos de educação que não estão refletidos ali na prova do SAEB, tá? Então, gastos com talvez infantil, que no caso é de município, que acho, salvo engano meu, não tem relação nenhuma com a prova do SAEB, quem executa essa prova. Tá? Então, só essas, né, espero que contribua, dê algum insight para a continuidade do trabalho, e, novamente, parabéns pela pesquisa. Ótima observação, Mayara. Realmente passou, né, ao ler o trabalho, mas é bem colocado. Alguém mais deseja fazer observação, pergunta, comentário? Nós ainda temos um tempinho. Se não houver, eu queria que a Maria Tereza respondesse uma pergunta, né, que é importante para quem está fazendo iniciação científica. Como é que foi fazer iniciação científica durante a pandemia, né? Nesse momento aí? Eu poderia dar um depoimento, né? Eu acho que isso é interessante para quem está escutando, ver o depoimento, a história pessoal, né, de uma discente fazendo pesquisa durante essa fase da pandemia. Assim, essa pesquisa ela começou com a monografia. Então, estava ocorrendo presencialmente, no início. Depois veio a pandemia, viemos para casa, e ela aconteceu, tivemos que nos adaptar, né, a isso tudo. Então, ela aconteceu de modo online. Então, eu tinha à disposição sempre o professor Carlos Renato, ele me ajudava muito, mas pela pandemia acontecia que, às vezes, a gente fica muito disperso e não consegue concentrar. Mas, graças a Deus, eu consegui finalizar, né, e concluir o curso e terminar a monografia, e assim, com a ajuda do professor, transformar num artigo e apresentar aqui. E qual foi o aspecto positivo de se fazer iniciação científica? De repente, nós temos aí alguns participantes que podem estar fazendo iniciação científica, o teu depoimento pode ser interessante. Então, eu adquiri muito o conhecimento, né? A paciência de estar buscando, pesquisando, tentando entender as coisas. E acho que o meu maior desafio foi tentar escolher um tema para a monografia, porque eu me vi perdida, primeiramente. Depois o professor Carlos Renato me apresentou um trabalho de uma estudante que também falava sobre a DEA, mas falava sobre a DEA na saúde pública. Eu achei interessante, comecei a pesquisar e vi que tinha muitos artigos falando sobre a educação, mas aí não tinha artigos tratando da educação aqui. Aí esse foi o ponto-chave. Okay. Josimar, desculpa se eu não pronunciei, Josimar, está com a mão levantada, gostaria de fazer uma intervenção. Oi, professor, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom congresso. Não, era só mais uma dúvida, eu não sei se eu não passou assim batido, não consegui ver, mas eu queria saber dos autores, assim, para fazer o cálculo do DEA, né, se eles usaram algum software,
se foi trabalhoso, porque eu lembro que esse tema eu tentei trabalhar uma vez com ele, aqui na Paraíba, mas eu me deparei com o problema de qual software. Eu lembro que parece que a Universidade Federal Fluminense tinha um software lá que rodava o DEA, mas... A Maria Tereza citou no início da apresentação, é um software do professor Reginaldo, não é isso? Poderia passar, coloca no chat aí para a gente, eu acabei não anotando, mas se pudesse escrever no chat o nome do software. Se tivesse o link, eu acharia bem interessante, porque ótimo. Foi um problema. Na verdade, você até me permite rapidamente, o César, eu sei que está no finalzinho aí do prazo, né? Antes, viu, agradecer muito aí sua análise e os comentários aí também da Maiara, né? Muito interessantes, coloca a gente para pensar. Com certeza, na sequência aí, né, do desenvolvimento desse trabalho, nós vamos levar em consideração o que vocês comentaram aí. E aí, falando rapidamente, essa questão do software, na verdade, ele não é um software que está disponível, né? Aí o que a gente poderia passar seria o contato do professor. Ele, na verdade, é um professor da universidade, ele é meu colega no programa de mestrado, né? Nós somos professores lá, e ele desenvolveu esse software exatamente para conseguir, na verdade, você imagina a quantidade de relatórios de sensibilidade, aí eram multiplicado pela quantidade de municípios, né? Não fosse com esse software, não daria para fazer via Excel. Mas aí a gente pode passar o contato dele, né, por e-mail, eu vou passar o e-mail dele, e aí, caso alguém se interesse, ele é alguém muito disponível, muito acessível, eu tenho certeza que ele vai disponibilizar para quem precisar, né? Tá ok, eu agradeço, professor. Bom, nós temos que cumprir o prazo, né? E me parece que agora nós já entramos no segundo trabalho, né? Então, nós vamos ter a apresentação do segundo trabalho, que tem o título Governança Corporativa no Terceiro Setor, análise de websites de organizações não governamentais de Minas Gerais, de autoria de Nathalie Caroline Ferreira Abreu e Carlos Teófilo, todos da Unimontes. Quem vai fazer a apresentação é a Nathalie? Isso, sou eu. Eu não tinha visto você aí. Então, fique à vontade, pode começar. Você tem 15 minutos para a apresentação. Tá bom. Vou compartilhar a minha tela aqui, tá bom? De slide. Conseguem enxergar a minha tela? Ok, estamos enxergando. Então, o artigo, né, tem como tema governança corporativa no terceiro setor, análise de websites de organizações não governamentais de Minas Gerais, tendo como autores eu e o professor Carlos Renato Teófilo. Então, nos antecedentes do problema, é importante ressaltar que o terceiro setor se refere às entidades que não possuem a finalidade de lucro, e elas agem para o benefício da sociedade, elas têm interesse social, e são constituídas como associações e fundações, e são organizações, e as organizações não governamentais, né? Elas são constituídas, então, como organizações de sociedade civil e são conhecidas há mais tempo como organizações não governamentais. Elas atuam na área da saúde, na área da educação, pesquisa, dentre várias outras atividades. E é interessante notar também a proporção dessas entidades, que elas vêm crescendo com o tempo, e elas movimentam um alto valor financeiro. Por isso, elas precisam de um planejamento mais estruturado e eficiente para que elas tenham um retorno significativo e que elas consigam ter um planejamento dentro da sua gestão. Só que elas enfrentam alguns problemas, já que muitas outras entidades utilizam desse nome, desse título de ONG, para talvez agir de má fé, e acaba trazendo um nome negativo para essas entidades, com as entidades que têm objetivos questionáveis, né?
Então, aí se vê a necessidade da governança corporativa para essas entidades, já que a governança tem como princípios a transparência, a prestação de contas, a conformidade e a equidade. E com esses princípios, ela visa proporcionar para essas organizações com que ela tenha mais desempenho e se destaquem no mercado, já que elas estão em um mercado específico, que é o mercado de doações. E especificamente para elas, isso é de benefício para elas, já que elas precisam dos seus investidores, por assim dizer, que são os seus doadores. Então, quando elas se mostram mais transparentes, mais confiáveis, isso é bom para que elas consigam recursos, né, para continuar suas atividades. Então, dada a importância da governança corporativa para essas entidades, o problema da pesquisa é qual o nível de aderência às práticas de governança corporativa, conforme definidas pelo estudo 13 do IFAC, pelas 50 maiores organizações não governamentais do estado de Minas Gerais. O objetivo geral é evidenciar a aderência às práticas de governança corporativa definidas pelo estudo 13, pelas 50 maiores ONGs de Minas Gerais. Tem como objetivos específicos investigar as práticas de governança adotadas por essas 50 maiores ONGs, conforme o ranking do ONGs Brasil, que é um portal que divulga instituições sociais brasileiras e que faz esse ranking através do número de funcionários das entidades. O segundo objetivo específico é correlacionar os scores obtidos no levantamento das práticas de governança das entidades analisadas. Na plataforma teórica do artigo, foi utilizado, então, para falar sobre o terceiro setor e sobre as ONGs, o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor, Aspectos de Gestão de Contabilidade para as Entidades de Interesse Social, do Grazioli et al., de 2015, A Promessa do Terceiro Setor, de Falcone, de 1999, um estudo do IBGE. Para falar sobre governança corporativa, foi utilizado o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do IBGC, de 2018, o Guia das Melhores Práticas de Governança mais específico, né, para institutos e fundações empresariais, de 2014, e o Estudo 13 do IFAC. Ainda na plataforma teórica, foi utilizado 5 estudos afins, que foi o de Vargas, 2008, esse foi o que mais se assemelhou ao artigo, já que analisou a governança nas entidades do terceiro setor, também utilizando o estudo 13 do IFAC. O de Rocha, 2013, que verificou a maiores dificuldades de implantação de boas práticas de governança nas ONGs. Filho, 2013, que verificou as possibilidades de efetivação dos princípios e mecanismos de governança corporativa no contexto das fundações privadas. A aderência da gestão administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil às práticas de governança definidas e recomendadas pelo IBGC, então também é mais específico, e Lacruz 2017, que é a governança das entidades do terceiro setor e sua influência no recebimento de recursos vinculados em doação. A metodologia classifica-se como estudo descritivo, porque descreve as práticas de governança adotadas no terceiro setor e associa com a amostra. A estratégia também foi documental, já que utiliza de dados secundários disponibilizados nos sites de cada uma das ONGs. Qualitativa quantitativa. Qualitativa porque segrega informações necessárias para comparar com checklist, e quantitativa quando mensura esses dados para interpretar na análise de dados. Ainda na metodologia, para que fosse possível atingir o primeiro objetivo específico, que era o de investigar as ONGs, então foi com base no resultado do checklist, que foi utilizado o método de presença-ausência para evidenciar as práticas de governança por parte da amostra, né? E os dados foram coletados no início do primeiro semestre de 2020. Para que fosse possível atingir o segundo objetivo específico, que era o de correlacionar os scores obtidos, analisou-se e calculou-se os coeficientes de correlação entre quesitos e referente ao comportamento das ONGs no atendimento aos quesitos.
É importante ressaltar também na metodologia que a amostra ela foi composta por 41 ONGs, já que a proposta inicial era de 50, mas 6 organizações não possuíam sites próprios, uma permaneceu em manutenção durante toda a pesquisa, o de outra apresentou uma mensagem informando que tinha sido invadida, e ainda outra teve suas atividades descontinuadas. Então, a amostra foi composta por 41 ONGs. Quanto à análise de dados. Essa primeira tabela mostra o perfil da amostra com base nas atividades. Então, é possível notar que, como foram 41 ONGs, metade dessas ONGs se concentravam em 3 atividades, que era saúde, educação e assistência social, e possuíam apenas uma atividade. A segunda a atividade mais exercida entre elas foi a de saúde, que é com 27%. A segunda, educação, com 17%. E a próxima atividade mais exercida foram saúde e educação juntas, que foi de 15%. Quanto ao checklist, ele foi dividido em 4 grupos. O primeiro grupo é o de padrões de comportamento. Esse grupo foi subdividido em 2 subgrupos, e o primeiro é o de código de conduta, que verificou se a entidade publicava o código de conduta em seu site, e 24% dessas entidades evidenciaram. Quanto à objetividade, integridade e honestidade, que era se a entidade publicava dispositivos contra o conflito de interesses, 27% divulgaram a respeito. Então, quanto ao grupo de padrões de comportamento, 26% divulgaram aderir a essa prática de governança. O segundo grupo é o de estruturas e processos organizacionais. Os subgrupos são o de responsabilidade legal, que era se a entidade publicava regulamentos em seu site quanto às práticas de governança, e 34% das entidades publicaram. Quanto à responsabilidade por dinheiro público, que analisou se a ONG evidenciava utilizar os recursos de forma eficiente, eficaz, 39% das entidades publicaram. Quanto à comunicação com as partes interessadas, que analisou se a entidade publicava a missão, os objetivos dela, se publicava transparência, 62% dessas entidades evidenciaram essa divulgação. Esse foi o subgrupo com maior divulgação de informações. Ainda nesse grupo, papéis e responsabilidades, que verificou se a entidade tinha um regulamento, um controle estratégico de poderes delegados, com definições de papéis entre a administração, e 52% das entidades evidenciaram. O penúltimo grupo é o de controle, que foi subdividido em controle interno e orçamento e gestão financeira, que visa verificar se a entidade publicava o relatório anual, e se nesse relatório anual tinha alguma disposição falando sobre o controle interno. E apenas 2% dessas entidades publicaram algo a respeito, então é uma porcentagem baixa, né? Quanto ao orçamento e gestão financeira, 37% das entidades. Quanto ao último grupo, que é o de relatórios externos, o primeiro subgrupo é o de relatório anual, que verificou se a entidade publicava o relatório anual, se havia alguma declaração falando sobre governança corporativa, e 18% dessas entidades evidenciaram alguma informação a respeito. Medidas de desempenho, 41% divulgou alguma performance da entidade, e a auditoria externa, 34% evidenciaram alguma informação a respeito da auditoria. Essa tabela mostra, então, os coeficientes de correlação entre o comportamento dos resultados da análise dos quesitos do checklist. Então, foi feito um correlacionamento com os resultados do checklist, que visa verificar se alguma informação de um quesito exercia uma correlação muito forte
uns com os outros. Nessa tabela está o resumo, porque foram identificados os forte e muito forte, que são acima de 70%. E é interessante ressaltar, por exemplo, aqui a situação entre o quesito 1 e o 2. Tem um correlacionamento forte de 94%. O primeiro quesito fala a respeito do código de conduta e o segundo fala a respeito do conflito de interesses. Então, é possível notar que as entidades que responderam, né, que evidenciaram, atenderam ao quesito 1, também atenderam ao quesito 2. Então, isso evidencia que informar a respeito de um assunto, que seria o código de conduta, impulsiona a entidade a também divulgar a respeito do conflito de interesses. E isso ficou bem evidente entre os quesitos 4A e 4B, que teve um correlacionamento perfeito de 100%, que provavelmente por proximidade de assunto, né? É interessante notar nessa tabela o quesito 7B, porque ele teve um correlacionamento alto com os quesitos 9 e 12, que são de assuntos diferentes, de grupos diferentes. Então, isso demonstra também, nessa situação em específico, demonstrou que as entidades que divulgavam o nome da alta administração tinham uma organização maior entre as tarefas e os poderes delegados. Então, é interessante analisar que divulgar algumas informações impulsiona a divulgação de outras informações também para essas entidades. Isso para controle interno, né? É bom para essas entidades. Então, quanto às considerações finais, o resultado do artigo, quanto ao checklist, foi de 28% de evidenciação de aderência às práticas de governança. Um resultado baixo, já que foi utilizado como amostra as 50 maiores ONGs de Minas Gerais, né? Então, pelo porte dessas entidades, esperava-se que o resultado fosse maior, que elas tivessem uma maior organização, né, dentre suas atividades. E foi possível notar também o alto nível de correlação entre determinados quesitos, como analisado no slide anterior. Quanto às contribuições, é importante para a sociedade, já que essas entidades elas trazem um retorno muito importante para a sociedade, né? Com as suas atividades, como educação, saúde, como vimos. Então, quando elas têm o conhecimento sobre como ter um maior desempenho, elas podem trazer um maior retorno para a sociedade. E academicamente, porque não foi encontrado nenhum estudo com essa temática na nossa região. Então, enriquece a nossa região. Quanto às limitações do estudo, o acesso foi restrito às informações disponibilizadas nos sites das entidades. Então, por causa disso, né, não é possível concluir a respeito de assuntos de controle interno, já que não foram observadas pessoalmente. E é isso. Essas são as referências. Obrigada. Obrigado. Então, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Nathalie por fazer uma pesquisa de iniciação científica tendo como tema o terceiro setor. Conforme vocês ouviram aí, ela pesquisou websites de organizações ONGs de Minas Gerais, tentando observar de que maneira essas entidades, né, entregam seus esforços para a sociedade sob a forma de informação. Eu achei bastante interessante você ter utilizado o checklist, né, desse código de conduta do IFAC, né? O checklist tem vantagens, né, tem as suas vantagens, mas tem algumas limitações que, inclusive, eu vou comentar mais adiante, né? Mas um primeiro ponto é a gente imaginar se esse código de condutas do IFAC está difundido o suficiente para, de certa forma, ser cobrado, né, das entidades a sua observância. Esse é um primeiro ponto. Eu vou considerar também algumas outras questões, né? E um ponto que me chamou muita atenção, e você pode me corrigir se eu estiver enganado, é a questão, em alguns aspectos, da subjetividade da pesquisa. Por exemplo, o item 2, né, a entidade estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os membros do corpo diretivo
e empregados não sejam influenciados por preconceitos ou conflitos de interesse. Então, você concluiu lá que 27% seria a resposta sim e o restante seria não. Mas como você chegou para marcar isso, uma resposta sim ou uma resposta não? Será que a visita ao sítio da entidade seria suficiente, né, para você fazer essa marcação? Não ocorreu algum caso onde a resposta poderia ser, por exemplo, nem sim nem não, né, não totalmente binária? Então, isso, de certa maneira, trouxe dúvidas na minha leitura sobre as questões, né, relacionadas ao trabalho. Outro aspecto originário da tabela 6, que você, inclusive, colocou aí na sua apresentação, que trata da correlação dos resultados, né? Inicialmente, eu achei um pouco confusa, né, a tabela, mas depois eu consegui entender que é uma exposição parcial das correlações, né? Não foram todas as correlações ali apresentadas, né? Mas a elevada correlação entre o item 4A e 4B talvez mostre que há redundância nesses dois itens, ou seja, o mesmo item está medindo a mesma coisa, né? E, de certa forma, isso pode ser observado um pouco para outros casos, né? Talvez seja o caso de refletir se o fato da correlação ser elevada em alguns itens é uma coisa positiva ou não. Uma sofisticação possível da sua pesquisa, né, ir mais na análise e, eventualmente, simplificar alguns desses itens. Por exemplo, o item 4A e 4B, que apresentaram mesmo, né, o mesmo resposta. Uma questão também que vocês poderiam fazer é verificar se existe uma relação entre o resultado obtido e o número de funcionários, por exemplo, né? Vocês têm essa informação, ou a localização, né, ou a área de atuação da entidade. Será que o fato de você atuar na área de educação te traz um volume de resposta, um volume de quesitos maior do que em outra área de atuação? Então, são algumas questões que poderiam ser eventualmente avançadas, né, em termos da pesquisa. Sobre o item 2 do trabalho, eu fiquei intrigado com o termo plataforma teórica, né? E nesse item você fala de terceiro setor, da questão jurídica, da governança, né, e estudos afins. Eu confesso que isso me deixou intrigado, e tanto é que eu acabei, né, trazendo aqui para a discussão. Bom, aproveitando a sua experiência, Nathalie, sobre a pesquisa, né, já que você, durante um ano, aí, se debruçou sobre esse assunto, né, eu faço uma pergunta bem prática, né, que, de certa forma, você acabou meio que me antecipando na tua apresentação ali, né, mas você acha que o resultado obtido no seu estudo seria um bom direcionador sobre, aspas, a confiabilidade da organização, da entidade? Ou, mais ainda, né, se eu estivesse interessado em fazer uma doação para uma entidade sem fins lucrativos, esse seria um parâmetro interessante, né? De qualquer forma, para finalizar os meus comentários, depois eu passo a palavra para você, Nathalie, e depois para as pessoas que estão aqui. Enfrentar o desafio de pesquisar o terceiro setor não é para qualquer pessoa, né? São só para os fortes, né? Vocês estão de parabéns, né? A Unimontes, 2 pesquisas de iniciação científica, 2 pesquisas com orientação do professor Carlos Senato, né? Tem se destacado sempre com boas pesquisas, né? E as 2 apresentadas hoje aqui reforçam um pouco essa qualidade, né, das pesquisas aí. Então, eu passo para você, Natália, responder as minhas provocações aí, né? Eu acho que você ainda tem um tempinho para fazer isso e a gente ainda passar a palavra para o pessoal que está nos assistindo.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer as contribuições, com certeza enriquecem bastante esse estudo. Quanto a questionamento, né, a respeito das informações divulgadas, realmente, tanto que no artigo, né, eu sempre tentei deixar claro que eu estava concluindo a respeito da divulgação da aderência, né, como são a respeito dos sites, né, é muito complicado saber o que realmente está acontecendo na entidade. Então, eu tentei sempre avaliar o que tinha sido divulgado por ela, né, então eu entrei no site já procurando os relatórios, se ela divulgava performance. Então, sempre que tinha lá o documento disponível, as informações disponíveis, aí eu marcava como sim. Mas, realmente, essa questão de ter um meio termo entre o sim e o não, né, seria uma limitação do estudo, realmente. E a outra questão apresentada foi a respeito do... qual foi a última questão? Se por um acaso o índice que você calculou seria um direcionador da confiabilidade da entidade. Assim, assim, acredito que quando a gente vê, né, a divulgação da entidade, se ela se mostra transparente, né, tanto para os investidores, tanto para as pessoas que vão utilizar o seu serviço, passa uma confiabilidade maior. Quando você entra no site, tem lá o relatório anual, tem o balanço, né, você consegue ver as demonstrações financeiras. Então, acredito que realmente passa uma confiabilidade maior. Aí fica aquele questionamento, né, se a entidade não divulga essas informações, por que ela não divulga, né? Por que ela não divulgaria? Então, é uma questão a se pensar, talvez para próximos estudos, é bom para a própria entidade ter esse pensamento, porque pode ser que isso ajude ela nas suas próprias atividades, né? Se ela se enriquecer nesse sentido, pode ser que ela tenha um melhor desempenho futuramente. Eu acho que é uma questão a se pensar, estudar mais. Acredito que sim. Ok. Eu gostaria de saber se alguém que está na sala, né, deseja fazer alguma questão, alguma contribuição ao trabalho, né? Alguém se candidata? Então, eu vou aproveitar, enquanto as pessoas estão pensando aí na contribuição, na pergunta, basicamente a mesma pergunta que eu fiz na apresentação anterior, né? De repente, nós tenhamos pessoas aqui querendo saber da sua experiência sobre qual é o ponto positivo de fazer um trabalho de iniciação científica, né? Em termos de orientação e tudo mais. E, mais ainda, uma segunda pergunta, como é que é fazer iniciação científica durante um período de pandemia? Conta para nós a sua experiência, né, enquanto a gente aguarda aí, eventualmente, a participação de alguém da sala. Então, eu gostei bastante. O meu trabalho, assim como o anterior, também foi uma adaptação da monografia, né? Então, no processo de fazer a monografia, foi muito bom entrar em um assunto que eu já achava interessante, mas quando a gente para fazer um trabalho, a gente aprende muito mais. A gente acha que sabia, mas a gente descobre que a gente vai aprender depois, né? E com a ajuda, com certeza, do professor Carlos Renato, para mim, foi muito enriquecedor, tanto em sentido, né, de estudo mesmo, de aprendizado, quanto de saber levar de uma forma mais leve, né, porque a ansiedade do estudante é muito grande, né, então, aprender a levar isso de uma forma mais leve, mais tranquila, e eu gostei bastante, eu gosto bastante dessa área, e eu tenho vontade, né, de continuar pesquisando a respeito, de continuar fazendo trabalhos de iniciação científica. E fazer isso na pandemia, né, no período da pandemia, de início realmente é um pouco mais estressante por causa, né, de muitas questões, a gente realmente fica mais disperso,
não tem como, né, não se influenciar pelo que está acontecendo à nossa volta, mas acaba que também é algo a se concentrar, né? Então, por um lado, foi bom continuar fazendo trabalho nesse período. Ok. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma observação? Vou fazer um comentário bem rápido. Eu estou encantada aqui na sessão, é tão gostoso de ver pessoas tão jovens, né, pesquisando. Eu, na minha iniciação científica, eu fiz 3, né, iniciações científicas e depois eu cursei o mestrado, vim para o doutorado e estou na vida acadêmica, né? Agora estou no doutorado. Mas eu vejo que é por esse período, né? Eu lembro que eu ingressei na graduação em 2011, então era em 2013, eu ia para a biblioteca, né, pegar o livro do professor Teófilo e do Martins, né? Aí depois eu passei aqui no mestrado da USP, tive a oportunidade de conhecer o Gilberto, né, Gilberto Martins. Hoje eu estou com a Patrícia Varela como minha orientadora, então o Gilberto Martins foi orientador, e agora eu vejo aqui na sala, né, o Teófilo orientando, né, e dando esse incentivo, é tão importante, eu vejo uma coisa tão, e vendo essa coragem de estar aqui. Eu sei, eu já tive no teu lugar, Nathalie, o da Maria Tereza, né? A gente fica tão ansioso, dá tanto medo, né? Poxa, no Congresso USP e tudo mais, mas só ocupei um pouquinho aqui do espaço só para dar essa, talvez, motivação, tentar vá em frente, né? E continue, porque se você gosta de fazer pesquisa, nem sempre a gente tem, assim, tantos professores que dão incentivos, né? E vocês, né, no caso, estão tendo ali do professor Teófilo, e coloco essa, né, só tentar dar um pouquinho de força, né, vai em frente, que se vocês gostam, sempre é possível. E parabéns, parabéns de verdade. Ok. Mais alguém deseja... Obrigado, Maiara, pelo depoimento, né? Bacana isso, né? Você ter passado pela iniciação científica. Inclusive, eu optei por mediar uma sessão de iniciação científica, porque eu acho muito legal. A gente ter uma esperança no futuro, né? Basicamente isso aí. Se você me permite também, não querendo te interromper, não sei se você concluiu. Sim. Mas eu também queria deixar aqui umas palavras breves aí, né? Primeiro, de um agradecimento assim enorme, né? De ver o cuidado com que você leu os trabalhos, né? E às vezes é frase feita, mas eu vou falar de forma bastante verdadeira. Os comentários foram muito interessantes, colocaram a gente para pensar, né? Algumas coisas aí que podem, inclusive, numa sequência, né? Se elas vierem a até entrar no mestrado, darem sequência ao trabalho, de olhar sobre essa ótica, né? Agradecer também aí a Maiara, seja pelo comentário no trabalho anterior, seja por esse depoimento. E dizer que, olha, eu também, assim, rapidamente, que eu sei que a gente não tem tempo para isso, mas sou apaixonado pela iniciação científica, sabe? Eu falo o seguinte, eu às vezes sou cobrado no mestrado, que a gente está envolvido também com mestrado, com orientações, né? No sentido de... A gente se dedica lá, mas assim, já chegaram a falar comigo, mas você precisa deixar mais a graduação, eu não consigo. Eu sou apaixonado pela graduação exatamente por isso aí, sabe? Que o César está comentando agora. É interessante, César. Essa sua frase aí, ela vem ao encontro do meu sentimento, né? Você fala assim, eu preferi analisar trabalhos da iniciação. Você deve ter percebido, no momento que você perguntou, eu pedi para minha aluna responder, né? Eu quero que eles vivam tudo, Sim. Eles vivam desde a escrita do trabalho, ao envio, a submissão, depois a apresentação e também a resposta, né? Para eles vivenciarem todo momento. E falando rapidamente, eu acho que você fez uma provocação muito interessante para perguntar sobre como foi esse momento aí. E eu também, rapidamente, dizer, né? Enquanto orientador, ao mesmo tempo eu achei que foi um desafio, mas também uma oportunidade, sabe? De a gente aprender a buscar alternativas, né? Para tentar estar em contato com esses alunos. Então, assim, uma proximidade, eu diria, até maior em certos aspectos, né? Porque a gente não tinha proximidade física, mas todos os recursos possíveis, assim, grupo de WhatsApp e o que fosse, né? E aí, às vezes eu até falo com eles assim, pode mandar para mim a mensagem na hora que vocês quiserem. Eu não vou assegurar que eu vou sempre responder, mas às vezes você está lá no final de semana e eles mandam uma pergunta e você fala, por que não responder, né?
Eu queria parabenizar muito essas duas meninas aí, né, que, sim, uma sorte tê-las encontrado, extremamente dedicadas, e, assim, o mérito do trabalho, assim, é delas, viu? Então, Ok. obrigado a vocês. Obrigado, professor. Mais alguém quer aproveitar o momento? Eu acho que a nossa sessão vai acabar caindo automático, né? Mas vamos aproveitar, se tiver aí alguém que quiser fazer alguma observação, algum depoimento. Não? Bom, gente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Nathalie e Maria Tereza, pela coragem, né, de enfrentar esse desafio. Espero que vocês tenham bastante sucesso na vida profissional ou na vida acadêmica. Obrigado, Maiara, pelo depoimento, né? É sempre bom isso. Professor Carlos Senato, novamente um prazer, uma honra estar aqui, né? Prazer e honra toda E, minha, viu, professor? e espero encontrá-lo daqui a muitos congressos, né? Em salas, em orientações e discussões. Tá Se Deus certo? quiser, viu? Sim. Bom, então nós vamos encerrando aqui, né, a nossa sala. Eu agradeço imensamente a participação de todos, né? Muita saúde para todos, muita felicidade. E se tudo der certo, em 2022 nós vamos nos cumprimentar presencialmente, né? É a nossa torcida. Estaremos, quem sabe, aí em São Paulo, né, para conversar no cafezinho, né, e trocar as experiências, né, da nossa vida. Gente, então, muito obrigado e nos encontramos em outra ocasião. Tchau a todos. Tchau, Zé.